dia! Hoje, dia 26 então, de junho, uma manhã aqui muito fria em Canguçu, na Escola Geral do Antônio Tedesca. Nós temos mais um episódio do nosso podcast Conversa com Café. Aqui hoje, trabalhando um pouquinho sobre a questão das fábulas, né? Do nosso oitavo B, né? Vou apresentar a vocês aqui, nós temos quem? Glauber. O grande Glauber aqui. Eric. O Eric Lucas. e o Lucas, né? Então, assim, dentro daquele trabalho lá do início do ano que a gente fez, né? Estudamos as fábulas, conhecemos a estrutura, produzimos, inclusive fizemos fábulas animadas, né? Que a coisa ficou bem interessante, né? Então a ideia é essa, aqui no nosso episódio hoje do podcast, é contar um pouquinho como é que foi essa experiência deste grupo aqui, que escreveu uma fábula muito interessante. Poderia contar, assim, como é que foi a ideia dessa fábula? Né? A ideia da fábula surgiu quando a gente viu aquela fábula chamada Tartaruga e a Lebre. Clássica, né? A clássica fábula. E nisso a gente já começou a juntar algumas fábulas junto com essa. E nisso a gente não queria fazer a fábula igual. Trocamos o personagem da lebra pela tartaruga. A coruja, na verdade. A coruja, isso. Bom, mas vem cá, quando vocês estão planejando a fábula tem por objetivo um ensinamento, não é isso? Isso. Sim. Qual é o ensinamento que vocês tinham em mente dentro daquela questão da moral? Como é que foi? Para passar que que o mal nunca vence o bem. Era isso que a gente estava tentando passar para o leitor. Então, claro, quando vocês organizaram essa história, quer dizer, toda ela foi feita tendo em vista essa questão da moral lá no final, é isso? Sim. Teve um planejamento para que isso levasse para essa moral, né? Sim. Tá. A escolha dessas personagens, como é que foi? Por quê? Quais eram as personagens? A tartaruga e a coruja. A tartaruga por causa que ela era mais lenta e nunca teria a vantagem de ganhar da coruja. Tá. E a coruja porque ela seria mais rápida porque ela voa e teria sim a maior vantagem em cima da tartaruga. Bom, quer dizer, quando a gente escolhe essas personagens, elas representam pessoas, não é? Sim. Atitudes humanas, né? Isso. Mas é qualquer personagem, qualquer animal, ou a gente tem que escolher de acordo... Como é que é isso? Eu acho que a gente tem que escolher de acordo com a fábula que a gente quer. De acordo com o que o leitor vai ler e vai achar legal. Eu acho que a gente fez muito bem isso de escolher a tartaruga. Tá, então vamos pensar o seguinte assim então, perfeito, né? Bom, então a gente sabe que a fábula tem algumas etapas, né? Isso. Por exemplo, qual é a situação inicial do texto de vocês? A situação inicial era quando a coruja estava ali pendurada numa árvore, dentro de uma floresta, e a tartaruga chegou de mansinho, sem saber que a coruja estava pendurada na árvore, e a coruja desceu e perguntou para a tartaruga se ela queria apostar uma corrida. E nisso a tartaruga falou que ela era muito lenta e não conseguiria apostar uma corrida. Tá, então, situação inicial, estavam os animais na floresta, é isso? Sim. O conflito surgiu? Com que a tartaruga nunca teria vantagem, então ela pediu a Kawasaki Ninja da coruja para ela tentar... Tá, e a complicação? Como é que foi a complicação? Porque aí teve a complicação, né? A fase da complicação. E aí, como é que A foi? fase da complicação foi quando a tartaruga estava quase ganhando a corrida, quando a coruja chegou, deu um encontrão na moto e derrubou a tartaruga da moto, fazendo que com isso a tartaruga não conseguiria vencer a corrida. Tá, mas e aí, da complicação, qual é o estágio que a história vai se complicando até chegar no clímax, né? E o clímax, como é que foi esse momento da história aí? O clímax, nesse momento da história, ele era muito importante, por causa que a tartaruga caiu no chão e a coruja tentou se levantar com a Kawasaki, mas a tartaruga, na sua força, foi lá e furou os pneus da Kawasaki, fazendo que com isso a coruja de novo caísse da moto. Tá, e o desfecho? Teve o desfecho? O desfecho foi quando a tartaruga conseguiu pegar a moto, mesmo com os pneus furados, ela saiu na estrada, conseguindo vencer a corrida em cima da coruja. Tá, então, embora que aparentemente já tenha desvantagem, ela acabou vencendo. Isso. Né? Moral da história? Que o mal nunca vence o bem. Muito bem. Glauber, me diz uma coisa. Tá, então isso aqui foi o planejamento que vocês fizeram, né? Sim. Foi algo difícil de montar esse texto? Vocês trabalhando no grupo? Como é que foi isso, Glauber? Não, porque a gente trabalha há muito tempo em grupo, a gente já sabe como é que faz assim uma... Como é que vocês vão interagir nisso aí? Tá. E foi um processo demorado ou não? Em torno ali de umas 2 semanas, bem rapidinho. 2 semanas, vocês conseguiram fazer 2 semanas. Pois é. Bom, ficou pronto por aí ou vocês foram além? Como é que foi?
A gente quis ir um pouquinho além, a gente quis subir um pouquinho de nível. Então, como é que foi? Então, me conta aí, Strider. A gente usou os aplicativos a IA para fazer as imagens e usei o CapCut para editar. Tá, como é que foi essa questão das imagens? Conta aí como é que foi essa questão das imagens, ou desses aplicativos aí. As imagens, basicamente, a gente pegou da IA do WhatsApp. Quem tiver o WhatsApp pode tentar também fazer essas imagens. Usaram o WhatsApp para fazer isso, tá? Isso, sim. Mas aí, a imagem está pronta lá? Isso. Ou vocês A gente- pedem para ir a trabalhar? Como A é que gente, é? primeiro, a gente pede para ela trabalhar no que a gente, no fator que a gente quer, na verdade. A gente pediu para que ela fizesse a tartaruga caindo da moto e a coruja não encontrou. E isso Aí é a gente- possível? Isso é possível. Sim. Aí a gente pediu pra ela fazer um vídeo daquilo. Então ela fez um GIF, que era basicamente aquelas mesmas figurinhas do WhatsApp, só que com um vídeo. Tá. E nisso, com esse GIF, eu colei os GIFs no celular do Lucas e a gente instalou o CapCut e conseguimos colar no CapCut o GIF dentro do aplicativo para que a gente conseguisse montar a fala. Tá, e mesma coisa, Lucas, questão das vozes, não? Tem a questão das vozes, né? Sim. Tinha o narrador, né? Sim. O narrador e a voz da coruja e tinha a voz da tartaruga. Como é que foi isso, colocar essas vozes, Lucas, aí? A gente fez pelo CapCut também. Vocês leram o texto, dramatizaram o texto, como é que foi? Não, na verdade Como é a que gente vocês usou fizeram? um aplicativo que se Sim. chama Leitor de Texto. Com isso, pra gente fazer a voz do narrador, a gente usou uma voz de homem. E para fazer a voz da tartaruga e da coruja, a gente conseguiu usar a voz, pegamos uma voz de mulher para fazer a voz da tartaruga, tanto da coruja também. Ah, então deu tranquilo, tá. E foi difícil sincronizar as cenas com, Cláudia, as cenas com o texto? Não, a gente conseguiu fazer um texto bem elaborado, seguindo a ordem Os fatores. Mas foi tranquilo, então, à medida que a história estava sendo narrada ali, os quadros, as imagens, das cenas, em sincronia ali. Foi complicado essa parte ou não? Não, nem não. Não, foi tranquilo. Muito bem. Tá. Uma coisa assim, bom, essa parte de editar, tá? de texto, o texto para a voz, né? Para o som, a sonoplastia, o som do ambiente, né? O cruzamento do texto com o tempo das imagens passando, né? Isso foi um trabalho que demorou muito tempo? Como é que foi? Ou foi uma coisa mais rápida? Não, foi até o momento foi a coisa mais rápida que a gente fez, porque a gente fez na sua aula, né? A gente estava ali tentando sincronizar, até que a gente conseguiu, por causa que as nossas imagens batiam muito de acordo com a velocidade que a gente colocou pro leitor ler. E com isso a gente conseguiu fazer uma fábula bem elaborada, bem bonita. Pois é, aí, pelo que parece, essa parte aí, a IA foi importante, né? Foi importante. Né? Muito Vocês, com esse trabalho aí, né? Vocês acham que tem muita gente que a IA vai ser o vilão, que a IA vai atrapalhar o desenvolvimento da sociedade, que vai emburrecer as pessoas, né? Tem essas conversas, né? O que vocês dizem a respeito disso? Vai levar para esse caminho? Ou a IA é uma ferramenta como qualquer outra? Como é que é isso? Lucas, como é que tu acha isso? Não, eu acho que a IA é bom assim pro desenvolvimento, porque a gente bota uma coisa lá, ela vai e faz. Sim, mas então, na verdade, quem é que está no comando? É a IA ou é quem está pedindo que faça a coisa? Da tua Eu visão? acho que é quem tá pedindo. Isso, perfeito, né? Sim, ela vai auxiliar ali, né? Então, vocês usaram o WhatsApp, vocês usaram a IA. Qual é a IA que vocês usaram? Aí é do WhatsApp mesmo. A do WhatsApp Tem mesmo. uma barrinha ali, pessoal, pra quem quiser usar, tem uma barrinha bem de cima ali, onde tu abre o WhatsApp pra pesquisar ali. Bom, isso. Usaram o quê? CapCut para a questão dos cortes Pra de áudio, edição, né? Edição, né? E faltou algum outro, O não? leitor de voz pra Leitor de fazer vozes também. a Tudo isso aí são aplicativos gratuitos, né? Tudo isso aí gratuito no Play Store ou na App Store pra quem tem iPhone. Muito bem. Bom, e aí, então, assim, vamos ver. Glauber, com esse trabalho depois que já tem feito esse trabalho, pronto lá, né? Qual é a avaliação que tu fazes disso? Para ti, como crescimento, como estudo e tal, como é que é? Eu acho uma avaliação boa pra gente nós aprender mais. Que a gente aprendeu mais, porque a gente não sabia que era aquilo. Tá, quer dizer, aí aprenderam no sentido do que era a fábula, Sim. produziram inclusive, e ganharam um adicional no uso das tecnologias. Sim. Muito bem. Lucas, acha que na educação dos dias de hoje é importante a gente usar o celular? Porque o celular tem essa polêmica toda que tem aí nas salas de aula, né?
Mas vocês usaram basicamente o celular para fazer o seu trabalho, né? Sim. O computador usaram? O computador não? Não. Basicamente foi o celular, né? Sim. Então como é que fica essa questão? Ele é um vilão ou não é? Olha, Dessa questão, né? acho que sim, porque ele ajuda bastante o desenvolvimento da gente. Tá, mas então ele é um problema? É, Se ele é um vilão, é um problema ou não? Vocês acham que... Mas ele não ajudou? ajudou sim. Mas então ele é um problema? Não entendi. Eu quero dizer assim, que basicamente pro celular, para quem não faz nada com o celular, isso seria ruim por causa que atrapalharia o desenvolvimento de algumas pessoas. Sim, Mas entendo. quando a gente está usando para o momento ali, quando a gente está Propósito. usando a fábula, isso, propósito, é. ele seria bom por causa que ele ajuda, né? Até mesmo a IA, que está sendo muito criticada ultimamente. Isso. Com isso, a IA também, eu acho que ela tem que ser usada por propósito e não para alguma coisa, tipo, para fazer um texto para ti, para tu vir para aula. Eu acho que isso tem que ter algum propósito que dite a IA. Isso. Então, primeiro a gente busca conhecimento e essas ferramentas todas a gente usa para o auxílio, né? Pro auxílio. Imagina, quando começou a calculadora, que surgiu a calculadora, também assim estava ficando popular, era o mesmo problema. Os pessoal diziam, agora ninguém vai saber mais fazer conta, não sei o quê. Tinha toda essa discussão. Usa na sala de aula, não usa, tinha todo esse problema aí. Mesma coisa que está com a IA, mesma coisa com o celular, né? Na verdade é o seguinte, hoje pensa num banco, numa empresa, ninguém vai estar fazendo conta lápis lá. Imagina o tamanho de tarefa, né? Claro que a pessoa tem que saber, se faltar energia e der um problema, a pessoa vai lá e se vira, né? Ela sabe fazer o cálculo e tudo, né? Mas para facilitar, ela vai usar uma ferramenta, a tecnologia, né? Sim. E foi o que vocês conseguiram fazer. Há uns anos, mais aí há um tempo, né? Não seria possível fazer o trabalho que vocês fizeram. Digo isso porque eu já estou há 35 anos dando aula, né? Sim. Digo, construir uma fábrica como vocês fizeram seria algo extremamente difícil, porque não se tinha essas ferramentas, não se tinha o celular, por exemplo, não se tinha o computador, e não se tinha esses aplicativos que hoje, né, vocês conseguiram tornar uma fábula animada, um desenho animado, por assim dizer, né? Porque tem esses recursos. Porque antes, o máximo que a gente poderia fazer, uma história, desenhar, fazer em quadrinhos ali, alguma coisa assim, ou então fazer lá como é que chama ali, um teatrinho de fantoches, alguma coisa assim, né? Não seria possível que o nível de profissionalismo e qualidade que vocês fizeram, né? Então é isso, pessoal. O pessoal que está nos assistindo aí no nosso podcast, né? Aqui nós estamos indo agora para o final, então, né? Fica essa mensagem, né? Que hoje a escola ela precisa estar atualizada e que essas ferramentas, elas na verdade, tanto a IA como o celular, a gente não pode olhar isso como uma coisa em si negativa, mas como vocês disseram, a gente tem que fazer o bom uso, né? Elas estão aí para nos auxiliar, tem que ter um propósito, né? E aí vocês conseguiram fazer uma rica fábula, né? Desde estudar e saber como é que é produzir, né? Ganharam conhecimentos em tecnologias, na verdade é isso, né? Porque às vezes tem um grupo que sabe mais, um sabe menos, mas no fim das contas todo mundo acaba crescendo, porque às vezes um sabe uma coisa e não sabe outra, né? E aí foi acontecendo esse intercâmbio. Trabalhar em grupo, que é importante trabalhar em equipe, né? Tem pessoas que têm dificuldade de trabalhar em equipe, né? E hoje o mundo, a gente tanto trabalha a hora individual como trabalha em equipe, né? Então, quanta coisa positiva, bacana vocês construíram nesse trabalho aí, né? E hoje vocês estão no podcast aqui, conversando aqui naturalmente, né? E com toda a segurança, né? Então isso é o que é? A gente está se preparando aí para o mundo de hoje. Né? Para mim, a gente já tem que estar se preparando para o mercado de trabalho daqui mais alguns anos. Com certeza. Porque quase todo trabalho a gente tem que trabalhar em equipe. Vocês mesmos, professores, você tem que ajudar um com o outro, falar, tipo, desabafar com o professor. Tipo, trocar ideias, combinar tarefa, ver como é que vai administrar, como é que vai gerir tal coisa, né? Ou também ajudar o outro professor que está precisando de uma atividade também. Isso. E aí a gente tem que saber conviver com as diferenças, porque dentro do grupo cada pessoa tem um jeito, né? Um jeito de ser, e tem uma habilidade, às vezes tem um potencial para uma coisa, outro já tem para outro já não tem para aquilo, né? Mas tudo isso pode ser conciliado quando a gente aprende, né? Quando está na empresa, muda o chefe da empresa, isso também influencia um pouco, mas nada fora do comum. Mensagem então para a gente fazer o nosso fechamento do nosso pod de hoje. Lucas, o que tu diria assim, para ti, com esse trabalho? Olha, foi um trabalho muito bom e a gente aprendeu mais.
Tipo, coisa que eu não sabia, aprendi agora, Ah. trabalhando em grupo. Muito bem. E pra ti? Eu acho que foi um trabalho muito legal na minha parte, por causa que foi muito da hora pra nós. Hoje aqui também é uma honra a gente estar no podcast. Olha aí. E eu acho que é isso, muito legal o trabalho. E pessoal, se conseguirem se inscrever na página no canal. Isso, os episódios estão lá no YouTube, né? Lá no A gente tem a página no YouTube, né? Depois vai para as redes sociais, compartilhar, curtir, aquela coisa toda, né? Isso. E pra ti, Glauber, pra fechar então? Foi um trabalho bom, porque a gente já sabia trabalhar em grupo, aí a gente já tinha uma interação maior. Muito bem. Então, pessoal, é isso aí, né? Nós vamos fazer o nosso fechamento, até para não ficar muito longo o nosso pod, né? A gente agradece, então, o pessoal que vai, né, desde a gente vai estar acompanhando, curtindo aí, seguindo, né, nosso trabalho, né? E para nós tem sido bastante significativo, né? Esse tipo de abordagem aí, né? Então, agradecemos e pedimos que o pessoal nos siga, curta, compartilhe aí nas redes sociais nos acompanhando. Logo, logo, sempre nós teremos episódios novos do nosso podcast Conversa com Café, aqui da Escola Geraldo Antônio Teresca. Um bom dia, então.